Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar este trabalho na sétima Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Cultura, Sociedade e Relações de Poder, no grupo de estudos de gênero, feminismo e suas contribuições. O trabalho que eu vou apresentar aqui, ele faz parte de um projeto geral de pesquisa sobre as práticas socioeconômicas do cotidiano no Brasil. O objetivo dessa comunicação é abordar a educação financeira a partir do advento de aplicativos digitais. No Brasil, eles são mais conhecidos como aplicativos de finanças pessoais, direcionados em especial para mulheres. No Brasil, ultimamente, nós assistimos à proliferação de aplicativos de automonitoramento nas áreas de saúde e bem-estar. Esses aplicativos permitem que pessoas usuárias quantifiquem os seus dados, visando promover um autoconhecimento de si. Recentemente, atores do mercado financeiro, como consultores, bancos comerciais e digitais, corretoras de valores imobiliários, em especial as fintechs, elas têm expandido o mercado de aplicativos que buscam promover a educação financeira e se destacam por direcionarem os aplicativos para públicos-alvos específicos, sejam crianças, adolescentes e mulheres. Essa pesquisa ela tem como objetivo, portanto, abordar a educação financeira a partir do advento desses aplicativos digitais voltados para mulheres e entender a construção de gênero decorrente das estratégias de engajamento que são pautadas pela lógica do equilíbrio entre planejamento financeiro, administração do dinheiro, gastos, poupanças e investimento. Isso é, compreender quais tipos de subjetividades são produzidas na interface entre aplicativos, educação financeira e mulheres no Brasil. A pesquisa ela tem inspiração teórica na sociologia econômica e das emoções e tem como metodologia a análise documental, referente aos aplicativos e também uma pesquisa de inspiração etnográfica nos aplicativos de educação financeira para mulheres. Para essa apresentação, o foco do trabalho é o app Poupei, considerado o precursor do gênero no Brasil, criado por mulher e para mulheres. Para ter uma dimensão do aplicativo estudados, nas palavras do próprio aplicativo, o público principal são mulheres com pouco ou nenhum conhecimento em finanças. Também pode ser utilizado por aquelas que conhecem o assunto, mas possuem dificuldades para gerenciar as entradas e saídas, tal como mães que desejam educar os filhos financeiramente. As estratégias de engajamento do aplicativo, eles ressaltam a ideia de que o planejamento, a gestão e o controle do dinheiro serão realizados de modo prático no dia a dia. Eles enfatizam, portanto, um conhecimento pragmático. Então, tem-se que a educação financeira é resultado de habilidades pessoais decorrentes de um certo analfabetismo financeiro feminino, aí fazendo referência ao conceito, então, do sociólogo Randy Martin. Então, partindo do pressuposto que as mulheres, por serem analfabetas financeiramente, elas devem ser educadas para o seu próprio bem, sendo responsáveis, portanto, em termos individuais pela sua condição financeira, em especial pela transmissão de tal conhecimento aos seus filhos. O enfoque para a atração deste público feminino ao uso do aplicativo recai, portanto, na importância de virar a chavinha da educação financeira, de uma reprogramação cerebral. Aí nós observamos, então, as técnicas de autoajuda empregadas pelo aplicativo na transmissão de informações, bem como a importância dessa virar a chavinha da educação financeira para a transmissão, então, de informações sobre a educação financeira para os filhos. Então, essa educação financeira na transmissão para os filhos também sendo o papel da mulher. A maioria desses aplicativos, eles são integrados às contas bancárias das usuárias e visam a coleta de dados, bem como o gerenciamento e o controle dos recursos de entrada, os consumos e gastos e os investimentos das mulheres, os quais geram gráficos e indicadores que permitem uma visualização do orçamento com o intuito de aumentar os níveis de educação financeira.
através de um dispositivo neutro, de um aplicativo que alimenta-se, portanto, de dados diários do eu. Aqui, o conceito de aprendizado de máquina, Learning Machine. Isto é, eles estimulam práticas de automonitoramento da vida financeira e fornecem gráficos e indicadores que possibilitam a visualização de métricas do eu para a conquista de bons indicadores de educação financeira. Para além de tais mensurações que possibilitam a visualização do eu em números, uma imagem em representação do eu, ou melhor, do orçamento doméstico, conduzida pelas mulheres, otimizada de modo ordinal, que revela, portanto, o nível de educação financeira, que neste caso significa aprender a poupar para atingir a independência financeira, contando com a inteligência artificial, justificada então pela necessidade de educação financeira nos dias de hoje. Assim, pressupõe-se que as usuárias, as mulheres usuárias, possuem uma entrada regular e constante de dinheiro, o que implica a adequação da renda aos gastos e a necessidade de poupar e aprender a investir para atingir a independência financeira. As habilidades requeridas, por exemplo, não consideram fatores externos como desemprego, informalidade, bem como a classe social, a escolaridade. Assim, passa a ser um receituário universal para todas as mulheres, independente de classe, raça, etnia, etc. Entretanto, a ênfase em definir metas e objetivos somadas às notificações para realizar tarefas impõe uma concepção de tempo, de semana, de mês e ano e de entrada regular de dinheiro, ou seja, situação incomum no atual cenário econômico para muitas mulheres, na qual os fluxos de renda são irregulares e os gastos são praticamente direcionados para item de sobrevivência, alimentação, medicamentos, da sua própria sobrevivência e de seus familiares. Nesse sentido, a educação financeira, nós vemos que ela é dirigida para analfabetos financeiros, como nos lembra o Randy Martin. E é preciso, então, construir um sujeito que não sabe, que não está ajustado ao receituário econômico mainstream, portanto, deve ser educado financeiramente. Aí a dimensão de gênero, já que as mulheres muitas vezes são representadas como impulsivas, consumistas, emocionais. Assim, tornam-se mais facilmente endividadas, isto é, as mulheres não são tidas como racionais no que se refere à gestão do orçamento. Deste modo, é tal representação ideária que culpabiliza as mulheres por sua condição financeira, mas também aponta peculiaridades de papéis que justificam a necessidade do uso de aplicativos por mulheres. Assim, esse uso do aplicativo, portanto, é possível construir no dia a dia uma interatividade entre o eu e a máquina. Isto é, via o acesso às informações bancárias, bem como o fornecimento de dados pelas usuárias, tem-se uma autoavaliação, um automonitoramento constante que reflete um eu ordinal e visível na tela do celular carregado junto aos nossos corpos, registrando desempenho individual em gráficos e índices, constituindo um eu autocomparável ao longo do tempo, bem como comparável com outras pessoas. Tal lógica é marcada, como eu já disse, pela vertente culpabilizante, já que nesses aplicativos reforça-se que é responsabilidade do indivíduo a disciplina referente ao controle do corpo, da mente e, portanto, do equilíbrio financeiro. Em outras palavras, espera-se que as mulheres atinjam as metas, assim elas serão empoderadas, o que significa que elas usarão essas informações e instruções para melhorar seu nível de educação financeira na vida real, independente de classe social, de composição familiar, de gênero, de raça, das diferentes vivências. Desta forma, eu gostaria de ressaltar, conforme a socióloga Verônica Gallo, que ignora-se o conhecimento das economias que garantem a reprodução de boa parte da população, no caso da população brasileira,
né? E prescrevem, portanto, uma receita universal, ou melhor, uma cartilha universal de educação financeira que deve ser seguida por todas as mulheres. Para finalizar, ao propor um receituário geral que prevê exatidão em termos de previsão, de planejamento e de regularidade de rendas, tal mecanismo leva a uma lógica que nunca se fecha, já que tem sempre um nível de educação financeira para alcançar, o que pode gerar ansiedade e muitas vezes frustração, reforçada pelo intenso sacrifício e disciplina exigida no processo de virar a chavinha da educação financeira, de reprogramação cerebral. A educação financeira, portanto, mediada por aplicativos, tende a encorajar o esforço contínuo de sacrifício e disciplina para a auto-otimização ordinal da vida, buscando elevar o nível de educação financeira para a garantia de bem-estar financeiro presente e futuro. Agora, o desempenho individual ele é sinalizado por métricas e ferramentas de visualização que calculam nossa verdade pessoal e não são elaborados por nós, mas sim por máquinas digitais. Assim, a construção da autorrepresentação ordinal mediada por máquinas digitais para a conquista da educação financeira significa ser independente financeiramente, aponta a produção de subjetividades financeiras e a financiarização da vida cotidiana, que produzem um ideário de mulheres gestoras de si, que assim deve ser. Aqui, o incentivo, ao empreendedorismo feminino, buscando também apontar como os aplicativos podem desempenhar um papel central na produção de subjetividades financeiras marcadas por gênero. De certa forma, uma população que sempre teve que sobreviver, esses aplicativos, essa cartilha, esse receituário, essas informações atinge uma população que sempre teve que sobreviver, a população brasileira, sem suporte, sem apoio de políticas estatais e públicas. Assim, legitima-se tal enquadramento da necessidade de educação financeira, em especial para mulheres, que reforça, então, a vertente culpabilizante e reclama habilidades empreendedoras pautada por um receituário que reclama exatidão e entrada regular de dinheiro. Um contexto, um cenário muito distante da realidade da maioria dos brasileiros, em especial da maioria das mulheres brasileiras. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada.